Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras, para quem está no WhatsApp, para quem está no YouTube. Que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa pro nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nosso canal tem 15 anos de existência. Lembrando a todos e a todas que o evangelho de hoje é João capítulo 16, versículos 29 ao 33. Bom, ontem eu fiz uns comentários sobre o Nicolás Ferreira, sobre Bolsonaro e sobre o Lula. E a gente, quando não tem assim coragem de comentar, né, o pessoal critica. E quando a gente comenta, o povo critica também. Traduzindo, a gente quando bota a cara na internet, é para isso mesmo, às vezes para ser criticado mesmo. Mas hoje eu não vou falar de política, pelo menos da forma que alguns costumam ouvir. Mas hoje a gente olha no coração do Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 29 a 33, e nós fomos convidados a testemunhar a última e decisiva conversa de Jesus com os seus discípulos antes do momento da paixão. Primeiro, os discípulos afirmam com entusiasmo: agora falas claramente, por isso cremos que vieste da parte de Deus. Mas Jesus, com muita ternura e firmeza, desmascara essa fé ilusória, uma fé ainda imatura, entusiasta, que não compreendeu e não quer compreender o escândalo da cruz. Parecido com aqueles pastores e padres que falam, sempre transfigura e transforma a fé em algo tipo uma teologia de prosperidade. Jesus, quando pergunta: credes agora? A pergunta de Jesus, ele sabe bem o que está acontecendo. Ele sabe, ao menor sinal de perigo, a comunidade apostólica vai meter o pé. Mas Jesus, mesmo assim, não se desespera e não deixa de acreditar no ser humano. Ainda hoje, Deus acredita em nós. Deus acredita no ser humano, mesmo sabendo das coisas que o ser humano é capaz de fazer. E aí, Jesus, quando fala, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Essa palavra que Jesus coloca, dizendo: olha, isso tudo que está aí acontece. Aqui está a pedagogia do reino de Deus. É uma fé verdadeira que não se prova nos momentos apenas de conforto, mas no abandono, na solidão, na hora da dor, na hora do sofrimento. O discípulo de Jesus, o discípulo verdadeiro, não é aquele que fala com segurança, às vezes até mesmo aqui na rede social, mas é o que permanece com Jesus quando o mundo parece que vai se destruir. Essa palavra de hoje, de Jesus, também é uma denúncia contra toda religião que promete triunfo sem cruz, certeza sem entrega, bênção sem mudança de vida, sem conversão, sem a metanoia. Vivemos esse tempo sombrio, tempos que muitos clamam o nome de Deus, mas negam a sua essência. Há quem segue uma fé aliada ao mercado, a fé da violência institucional, o discurso do ódio, da violência, a idolatria da segurança, do armamento. Eu tenho que ter uma arma para me defender. E também a teologia da prosperidade, do lucro, do dinheiro fácil. Alguns dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai, como nos alerta o próprio Jesus lá em Mateus 7:21. A fé cristã que nós devemos compreender e nos submeter, em muitos contextos foi capturada por uma extrema-direita religiosa, usando inclusive em campanhas políticas, que
usa o nome de Jesus para oprimir, para excluir, para sustentar, às vezes, movimentos ideológicos políticos. Mas Jesus de verdade, ele não está com esses. Ele está com aqueles que choram, com os que têm fome e sede de justiça, com os perseguidos por causa da verdade, conforme ele fala em Mateus capítulo 5, versículo 3 ao 11. Ele, Jesus, caminha ao lado daqueles que sofrem, não daqueles que, em pleno Congresso Nacional, dizem falar em nome dele quando o Estado é laico. Ele, Jesus de Nazaré, ele não triunfa às custas da dor e do sofrimento alheio. Quando Jesus disse, eu venci o mundo, ele anuncia uma vitória que não vem da força, das armas, da ditadura do poder, mas do amor fiel até o fim. Ele venceu sendo traído, negado, abandonado, crucificado. E não venceu pela violência, mas venceu pelo perdão. Não venceu pelo domínio, mas pelo serviço e entrega total de amor. Essa vitória de Jesus denuncia como falsas todas as demais vitórias que não passam pela cruz. Vitórias que não geram vida para os outros. Por isso, é urgente que nós, cristãos, em nossas igrejas, possamos redescobrir a dimensão pascal da fé. Crer é resistir, é amar até o limite, é permanecer de pé junto à cruz, como Maria, a mãe de Jesus, assim o fez. E como o discípulo amado estava lá. João 19, 25. No mundo marcado pela indiferença, pelo desespero, no mundo marcado pelo individualismo, uma fé cada vez mais que canta o meu lugar é o céu, sempre no singular, sempre uma relação muito íntima, mesmo cantando como comunidade, nós somos chamados a ser sinais vivos da vitória dos crucificados e do crucificado desse mundo. Como diz Paulo apóstolo, quando sou fraco que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. A igreja não pode ficar refém de um clericalismo, uma espiritualidade fora da proposta sinodal que o Papa Francisco nos trouxe. A igreja não pode estar à disposição de um sistema. A igreja ela tem que estar atrelada, tem que estar em comunhão, tem que estar em saída, tem que ser samaritana, ela tem que ser pobre com os pobres, portadora da esperança. Enquanto houver uma criança sem pão, um jovem assassinado, os povos indígenas sendo violentados em suas terras, mulheres silenciadas, negros marginalizados, a vitória de Cristo precisa ser anunciada como a vitória da vida. Ter fé não é evitar o sofrimento, é crer que nele, crer que ele é a nossa salvação e nós não estamos sós. Quando Jesus diz, tem de coragem, não como um slogan vazio, uma coragem simbólica, mas como um grito de ressurreição no meio das sombras. Por isso esse evangelho de hoje, João 16, 29 a 33. Jesus quando diz, porque ele venceu o mundo, não podemos nos conformar com ele. Aí Paulo nos lembra isso lá em Romanos 12, versículo 2. E nós somos chamados a transformar esse mundo com a força deste evangelho. Uma fé que nos lança no mundo para amá-lo, não apenas como um eco simbólico de um bebê reborn, nem com palavras piedosas e bonitas, com discursos de rede social ou no altar. Que não sejamos como alguns dizem, que creem em Jesus, mas fogem da cruz. Sejamos aqueles que, mesmo feridos, mesmo amargurados, participantes da vida do Senhor, da sua morte e também da sua ressurreição. E não há ressurreição sem cruz, nem glória sem compromisso. Ou venceremos esse mundo com Cristo, ou somos cúmplices do mundo que ele venceu. Eu peço a você que reflita bem se nós estamos em comunhão com Cristo ou se estamos em comunhão com as trevas. Que possamos nós caminhar na unidade, na fé,
vivendo sempre na proposta do Senhor Jesus, para que possamos ser fiéis ao seu amor. Fiquemos com Deus. Eu sou Daniel Nonato e até o próximo encontro, se Deus quiser. Roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas